no resgate ao nosso Deus e pedindo a vitória pelo sangue do Cordeiro, dizendo: Senhor, eu preciso de uma provisão, preciso de um milagre. Talvez muitas vezes nós caiamos em um pensamento de achar que Deus vai descer nas asas do arcanjo e colocar a vitória nas nossas mãos. Mas pelo que nós aprendemos dentro da Bíblia, não é assim que Deus trabalha. Veja, por exemplo, a história de José, que Deus deu sonhos sim a ele, mas olha toda a caminhada que ele teve que passar até alcançar os sonhos que Deus deu a ele. Foi traído, humilhado, preso, vendido. Então tudo isso nos mostra que Deus prepara caminhos para chegar até a vitória que Ele já preparou a nós. Eu ouvi o Samuel falando algo, o presbítero Samuel falando algo muito lindo aqui. Já está pronto, só nós que não chegamos lá ainda. E isto é verdadeiro. A verdade é que Deus, como está além do tempo, já preparou tudo aquilo que tem a nos ser preparado. É só nós que não chegamos lá ainda. Se eu fosse mergulhar dentro disso a vocês, ficaremos aqui até amanhã. Mas pense, por exemplo, em Abraão, levanta Isaac para o altar. Nunca achou estranho que o cordeiro estava lá preso e não há teletransporte de cordeiro? Existe uma provisão de Deus. Alguns estudiosos acreditam que enquanto Abraão subia com Isaac por um lado, o cordeiro subia como provisão pelo outro lado daquela montanha do monte. Então mesmo enquanto Deus está pedindo um sacrifício, Deus já está provendo por um outro meio o seu próprio sacrifício. Guarde isso que acabei de falar a você agora. É por isso que se eu digo a vocês que todos nós temos lutas e batalhas espirituais, repito, Deus não vai descer do céu e colocar a vitória na sua mão dizendo: vai porque a vitória é sua. Eu uma vez explicava algo a jovens em outro estado e eu dizia: cuidado nas orações que vocês fazem, porque muitas vezes nós dizemos: Deus me dê força. Você acha que Deus vai te dar força como? Acha que Deus vai descer do céu e colocar força dentro de você? Ou colocar uma luta diante de você para te tornar forte? Deus me dá sabedoria. Você acha que Deus vai descer do céu e colocar sabedoria na sua cabeça? Ou fazer como Salomão, colocar um problemão na frente dele para ele ter que desenvolver a sabedoria que Deus já plantou dentro dele? É por isso que eu expliquei a eles: quando for orar, pede graça a Deus. Se você pedir força, Deus te dá luta. Se pedir inteligência, Deus te dá problema. Se pedir paciência, Deus te dá perseguidores, para você treinar sua paciência. Deus nunca vai colocar de mão beijada nas suas mãos. Ele vai desenvolver algo em vocês. É por isso que quando olhamos para batalhas espirituais, guerras espirituais, sabemos que a Bíblia nos indica que a nossa guerra e a nossa batalha não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados, potestades, príncipes, hostes espirituais da maldade. Você acha que Deus desceu do céu e colocou de mão beijada todo o poder e autoridade, unção e glória que vocês precisam para guerrear contra Satanás e os seus demônios? Eu sei que nós entramos dentro desta casa espiritual, e eu sei que cada um de vós busca a Deus em santidade, em oração, e através disso Deus renova a sua força. Deus renova, melhor dizendo, a unção que Ele tem sobre ti, a glória que Ele tem sobre vocês, a autoridade e o poder. Só que você acha que isto veio de mão beijada? Não, porque a própria Bíblia nos explícita e explica que foi tudo pela cruz do Calvário. Se hoje vocês têm poder para derrotar o diabo, só tem porque um dia Jesus foi para a cruz. Se hoje vocês têm autoridade para repreender demônios, só tem porque um dia Jesus foi para a cruz. Se hoje vocês têm unção para guerrear no mundo espiritual, ou poder, glória para satisfazer a ausência, o buraco que existe na nossa alma com a presença de Deus, só tem porque um dia Jesus foi para a cruz do Calvário. Então existe todo um processo, e assim como eu expliquei a vocês, que enquanto por um lado Abraão sobe, pelo outro Deus proveu o sacrifício. Da mesma forma, quando Adão caiu no jardim do Éden, Deus já havia provido para si um sacrifício para resgatar Adão de volta. Ao mesmo tempo que Deus entra no jardim do Éden para confrontar Adão com o seu pecado. Eu sei que tu é de Bíblia e tu lembra, eu não estou preocupado de arrancar o teu glória agora. Eu só quero que você entenda isso que eu estou falando, que Deus nunca entrou no jardim do Éden com um plano B. Jesus nunca entrou, Deus nunca entrou para fazer um plano emergencial. Quando Adão cai, Jesus já era o cordeiro que estava preparado desde a fundação do mundo. Mas não estava preparado porque Deus programou Adão para a queda. É porque Deus sabia que Adão iria cair e já preparou, providenciou
um cordeiro para resgatar o homem. Talvez eu tenha entrado por um texto e os irmãos estejam perguntando: pastor, como é que o Senhor quer ministrar sobre a minha vida? Que eu estou enfrentando batalhas espirituais e preciso vencê-las aqui esta noite, para sair daqui com a minha vitória, entrando por Apocalipse 12. Ora, se nós estamos enfrentando batalhas, estamos em guerra. E eu sei que eu vou falar algumas coisas pesadas aqui agora, e não me espantarei se você não quiser dar glória nesse momento. Mas para nós derrotarmos o inimigo, nada melhor do que nós conhecermos o inimigo a qual nós estamos enfrentando. Então permita-me voltar um pouco dentro da Bíblia e explicar algo sobre a queda do diabo, a queda daquele cujo qual vocês estão enfrentando. Porque se a tua luta, repito, não é contra a carne nem contra a sangue, se tu não entende que a tua luta é contra o diabo, eu vou alargar o leque aqui agora. Pastor, tem alguém me perseguindo. A tua luta não é contra a carne que te persegue, é contra o demônio que está usando a pessoa para te perseguir. Pastor, tem alguém fofocando contra mim. A tua luta não é contra fofoqueiro, tua luta é contra o demônio que está usando a boca do fofoqueiro. Pastor, tem alguém trancando porta. A tua luta não é contra a pessoa que não quer abrir a porta, a tua luta é contra o demônio que está influenciando a pessoa para trancar a porta diante de ti. E se tu não entender que a tua luta é contra demônios que influenciam pessoas e não contra pessoas, pastor, mas a pessoa tem caráter ruim, sim, mas demônios aproveitam de caráter quebrados ou mal construídos para usar pessoas contra vocês. Então, se tu não entender que a tua luta é contra o inferno e contra demônios, vai perder guerra atrás de guerra. Mas para vencer hoje, dá um basta hoje, virar uma página na tua vida hoje e sair daqui com a sua vitória. Eu quero que vocês entendam que nós não guerrearemos devolvendo na mesma moeda. Hoje nós envolveremos armas espirituais nessa quinta noite. E para nós entrarmos em qual armas espirituais nós precisamos usar contra os demônios que se levantam, permita-me explicar a vós como é que se chegou ao nível do que está em Apocalipse 12. Porque assim está escrito no 12. Quando nós lemos o Apocalipse 12, algumas pessoas dizem que é para o futuro, mas não. Quando nós aprendemos, eu aprendi isto com os pastores aqui da igreja, dentro da teologia, Apocalipse 12 está falando de um tempo que já passou. Só que qual tempo é esse? Quando nós observamos, assim está escrito: e houve batalha nos céus, e Miguel guerreou contra o dragão, que era a antiga serpente. Está falando da expulsão de Satanás na glória, ao ponto de Jesus falar para a igreja: eu sei que o lugar aonde vocês estão é onde está o trono de Satanás. Ou seja, diabo tem acesso ao inferno, mas também rodeia a terra. Mas não rodeia a terra porque a terra é dele, porque lá em Gênesis, Deus entregou o governo da terra para Adão. Quem manda na terra são os homens, descendentes de Adão e Eva. Se quem manda somos nós, como é que o mundo jaz no maligno? Jazer é estar inclinado. Então o mundo não está na mão do diabo, o mundo só está inclinado para o diabo. Vou abrir um parênteses, alguém vai entender, quer ver? Não estou preocupado em tirar a tua glória. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Lá no meio do carnaval, lá na Sapucaí, ou lá na Grande Rio, ou lá nas escolas de samba, quando o povo estava sambando, eu vou fazer uma pergunta a vocês: Deus estava lá, sim ou não? Deus estava lá. Se Deus não estivesse lá no meio daquela bagunça, Deus já não seria mais onipresente. Se é onipresente, tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que tem diferença entre estar e se manifestar. Deus está lá, mas não se manifesta. Não se manifesta porque quem estava lá não estava invocando Deus, estava invocando demônios. Então estava colocando aquele lugar na mão de demônios. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui de dentro hoje. Está sentindo algum capeta aqui dentro? Estou sentindo nenhum. O que eu estou sentindo é a presença de Deus aqui dentro, porque nós estamos invocando a presença de Deus. Por isso Ele está se manifestando entre nós. Deus se manifesta onde Ele é invocado. Se eu sinto Deus, é porque eu estou invocando Ele com vocês aqui hoje. Então isto é o maior sinal de que a terra ainda está na nossa mão. Se eu entrego a minha casa na mão do diabo,
o diabo vai pintar e bordar com a minha casa. Se eu entrego a minha rua na mão de demônios, os demônios vão pintar e bordar com a minha rua. Eu ouvi uma palavra uma vez aqui na igreja, na doutrina, eu nunca mais esqueço, aonde o pastor Magner dizia: libera a palavra de vitória sobre a sua casa. Não pragueje os seus filhos dizendo: você é uma peste, você não vale nada, você está lançando palavra de maldição. Se tu pragueja, tu acha que está invocando Deus nisso aí? E se não está invocando Deus, está invocando quem dentro da tua casa? Você é resultado daquilo que você invoca. É por isso que quando eu entro lá no corredor da minha casa, eu sei que a batalha espiritual é travada, e só eu e a minha vaza invocando Deus lá no meio. Aí eu já atravesso os corredores dizendo assim: Deus, coloca um anjo na minha frente, coloca um anjo na minha retaguarda, vai cortando todo o laço, quebra toda a morte, vai quebrando todo o trabalho preparado. Quem manda aqui não é demônio, quem manda aqui é Jesus grandão da Galileia.